Podem sentar. Nós ainda estamos clamando bem alto: Jesus ressuscitou, Ele vive. É a notícia mais bela que nós temos para dar como igreja cristã durante todo o ano. E se vocês notarem, a leitura de hoje, ela começa igual à leitura da semana passada, quando os discípulos estavam trancados dentro de casa. E Jesus chega e conversa com eles. E olha como eles foram tomados de alegria, diz o nosso texto. Mas era uma alegria e também era um pouco de medo, diz o versículo 37, que eles estavam assustados, eles tinham dúvidas, eles achavam que era um fantasma. E então este fantasma chega e diz: toquem em mim. Vocês têm algo para comer? Porque um fantasma não se alimenta, um fantasma é vento, um fantasma é espírito. E então Jesus se dá de conhecer a eles. Agora, por que tanta admiração? Por que tanta alegria? Por que eles estavam tão assustados? Ora, há poucos dias atrás, eles presenciaram uma das cenas mais terríveis e horríveis da história humana. Quando a gente olha para a nossa cruz aqui, a gente vê um símbolo cristão, né? Alguns até carregam no peito, numa correntinha, mas ela é um símbolo terrível. E foi isso que eles presenciaram. Eles presenciaram um assassinato a sangue frio de uma pessoa inocente. Foi uma pena de morte de um inocente. E os discípulos então presenciaram aquele momento. Viram Jesus ser morto de maneira covarde. Viram ele ser açoitado. Viram ele ser coroado. Viram ele ser rejeitado. Porque o povo disse: não, solte Barrabás e crucifique Jesus. A maioria dos discípulos correu, fugiu, alguns observaram de longe. Pedro negou, Tomé duvidou, Judas se enforcou. Eles viram Jesus expirar na cruz. Esse foi o comentário geral. Alguns dos discípulos tomaram o corpo de Jesus, tiraram da cruz. Ele estava frio, já era de tardinha, 5 horas, estava gelado, estava frio, estava sem pulsação. Ele estava morto. A certeza era absoluta de que Jesus, o seu mestre, o seu líder, o seu professor, estava morto. E de repente, quem aparece? Jesus. Olha que espanto, olha que admiração. E se fôssemos nós, os discípulos lá, nós estaríamos totalmente espantados também. Nós estaríamos também com medo, assustados, mas Jesus vem, se coloca no meio deles. Lembra que na semana passada eu também disse, a primeira coisa que Jesus falou, que a paz esteja com vocês. Lembra, na semana passada ainda eu falei que os discípulos, eles poderiam e deveriam ter sido repreendidos, porque eles não foram fiéis a Jesus, mas ele chega e ainda presenteia eles com o maior de todos os presentes, a paz. E então Jesus diz: olhem, sou eu, toquem em mim. E os discípulos tocaram. E porque eles tocaram, nós temos essa certeza de que realmente é Jesus. Então toquem nas minhas mãos, para ver que sou eu mesmo. Onde é que eles tocaram? Aliás, alguém sabe como é que é Jesus na linguagem dos surdos? Tocar nas chagas. Aí o surdo sabe que aquilo significa Jesus. É tocar com esse dedo, o dedo do meio, maior, nas chagas. Os discípulos tocaram em Jesus. É Ele mesmo. Jesus trouxe a eles a paz. Jesus então mostrou os seus pés. Olhem, sou eu. Mas que corpo glorioso é esse que carrega as chagas? Sim, tudo aquilo foi por causa de nós, por causa do nosso pecado. Nós é que deveríamos estar lá, mas nós não estamos. Ele nos salvou. Então os discípulos estavam ali apavorados, mas Jesus veio trazer
a paz. E, gente, nós temos o nosso corpo. O nosso corpo um dia vai partir também. A certeza é de que o nosso corpo vai ressuscitar. Todos irão ressuscitar. Uns para a glória, outros para a perdição. E o grande recado que Jesus quer nos dar aqui, o nosso corpo, sim, ele será transformado. Esperem esse dia, mas como cristãos, não tenham medo da morte. A gente olha por aí nos meios de comunicação, o que a gente mais vê hoje? Morte, horror. Na política a gente vê corrupção, roubo, superfaturamento. A gente vê pessoas apavoradas, pessoas desviando verbas, roubando. O ser humano quer agarrar tudo o que pode aqui nessa vida lícita e muitas vezes ilicitamente. Por quê? Porque ele não crê na ressurreição. Ele não crê na vida breve e passageira aqui. Ele acha que tudo se resume aqui. Por isso ele defrauda, ele rouba, ele assassina quem se põe na frente dele. A cobiça, o orgulho, a inveja, a ganância, o ódio fazem parte daquele que não crê na ressurreição. Por isso que Jesus quer fazer com que nós creiamos, os discípulos também. E se nós estivéssemos lá no lugar dos discípulos, nós também teríamos dúvidas. Nós não somos melhores que os discípulos. Jesus se mostra para eles. Então Jesus não somente se mostra para eles, mas Jesus senta com eles e lê a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra. Os discípulos até aquele momento, eles tinham o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento diz ali, que enquanto ainda estava com vocês, eu disse, diz Jesus, que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e também nos profetas e nos salmos, ou seja, no resto do Antigo Testamento. Então provavelmente Jesus falou para eles, vocês lembram de Isaías? Isaías disse, eis que ela dará à luz a um menino, eis que uma virgem está grávida e dará à luz a um menino, e ele será chamado de Emanuel. Pois bem, aqui estou eu, sou eu. O Antigo Testamento, ele está cheio de Jesus, mas não está escrito lá Jesus Cristo, ele está cheio de Jesus. É que os discípulos e muitos hoje também não conseguem ver estas verdades. Diz ali, versículo 45, então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. Gente, se a gente lê isso aqui sem entendimento, sem critério, a palavra de Deus, ela precisa de um toque de Deus para que a gente entenda, para que a gente creia, para que a gente absorva. Só ler, só o conhecimento intelectual os professores de história têm. Há muitos estudiosos que têm, mas eles não creem. Por exemplo, quando Davi foi ungido rei, Davi conta a história de que ele era pastor. E o menino Davi, certa vez, professoras de escola bíblica, lutou com um leão para proteger as suas ovelhas. Quem é Davi aqui? Davi representa o Cristo, que lutou contra o diabo e as suas obras, pelas suas ovelhas. Quem são as ovelhas? Eu e você. Então, Jesus está lá em Davi. Certa vez pediram para Jesus um sinal de que ele era mesmo enviado. Ele disse, olha, nenhum sinal vou dar para vocês, a não ser o sinal de Jonas. Jonas, assim como ele ficará 3 dias na barriga de um grande peixe, importa que o Filho do Homem também permaneça 3 dias na sepultura e daí saia para uma nova vida de salvação. Jonas representa Jesus. Olha que coisa bonita. Jesus está explicando isso para eles. E eles estão então abrindo a mente.
Vocês sabem que Jesus está até em Adão e Eva? Vocês lembram que Deus formou Adão. Adão estava triste porque ele estava só. Deus fez Adão cair num profundo sono e então lhe abriu o lado e lhe tirou uma costela, ou o costado, a gente quer dizer, né? E então, com esse costado, com essa costela, ele formou Eva. Quem é Adão? Jesus. Quem é Eva? A noiva. Quem é a noiva de Jesus hoje, segundo o Apocalipse, segundo Daniel, o profeta? A igreja. Nós somos a noiva. Tá, mas e o corte aqui do lado? Jesus foi transpassado com uma lança na cruz. O que saiu daquele corte? Água e sangue. Água da vida, o batismo. Sangue, Santa Ceia. Vocês não podem ver, mas eu estou arrepiado. Ele explicou isso aos discípulos. Eles abriram a mente. A Bíblia toda, ela tem cheiro de Jesus. Do início ao fim, só não vê quem não quer. Isso trouxe uma paz, uma tranquilidade aos discípulos. Eles se tornaram agora enviados. Eu falei semana passada, apóstolos. Gente, o que esses apóstolos fizeram? Curaram. Eles não tiveram medo de nada. Eles foram intrépidos. Eles levaram a grande mensagem. O Pedro, até na nossa leitura de Atos, que eu li antes, o Pedro chegava, quando ele ia pregar, ele dizia para as pessoas: olha, nós estamos aqui testemunhando aquele que nós vimos, nós colocamos a mão, o dedo, ele ressurgiu. Nós vimos ele ressurgir, aquele pelo qual vocês condenaram a morte, o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Mas ele ressuscitou. Portanto, nós somos enviados a pregar o perdão de todos os pecados. E o que é arrepender-se dos pecados? Vou dizer para vocês. Arrepender-se é morrer. Não tenho medo de morrer. Vou dar um exemplo. Depois que você se arrepende e é perdoado, você ressuscita. Você ressuscita para uma nova vida. Como é que a gente põe em prática a ressurreição de Jesus na nossa vida? Vocês sabem que tem dias, tem momentos, tem certas ocasiões que nós ficamos extremamente irritados. Nós pecamos. Alguém nos humilha, nos ofende, nos magoa. Nós então temos uma vontade de pegar ele ou ela e torcer o pescoço. Mas aí eu penso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E me vem uma... Você está cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de raiva e tem vontade de agredir alguém que lhe magoou, mas então você põe a mão na cabeça e diz: não, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Mas você não ataca, você não se vinga, você não agride, você o perdoa, porque você é uma nova pessoa, você renasceu nas águas do batismo, você afogou o velho homem e então você faz no seu dia a dia que o novo homem ressurja. Não revidar, não pagar o mal com o mal. Isto é viver a ressurreição. Viva a ressurreição no seu dia a dia. Seja grato por isso. Agradeça ao seu Deus por tudo que Ele fez por você no seu lugar. Ame mais. Viva como Jesus viveu. É possível, sim, transformar esse mundo já no céu. Basta você querer. Viva na alegria da salvação. Amém.